Olá, amigos! Bem-vindos novamente ao nosso estudo do Apocalipse. E o tema de hoje será impactante: os 4 cavaleiros. Eu havia prometido que as revelações começariam a partir desse vídeo. Então, prepare seu coração para receber de Deus essas revelações agora. Algumas cenas que serão mostradas podem ser fortes, aviso de antemão, mas tudo será no intuito de reforçar a verdade da qual estamos falando. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão descritos em Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 8. Esses 4 cavaleiros são 4 figuras que entram em cena somente no final dos tempos. Portanto, farão parte de um propósito destinado ao último período histórico da humanidade. Vale lembrar que os cavaleiros são personagens simbólicos. Cada um deles está representando um evento ou acontecimento. Somente o primeiro cavaleiro faz alusão a uma pessoa, ainda assim podendo estar relacionado a um evento. Pois bem, não se preocupe, se você não tem a sua Bíblia em mãos agora, eu vou colocar na tela, depois você pode ler com mais calma. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro será o primeiro a surgir no cenário mundial no final dos tempos. Seu cavalo branco é um símbolo de paz. Sua coroa representa autoridade. Seu arco é um sinônimo de pacificação, uma vez que o arco está sem flechas, por isso deixa de ser uma arma de guerra. Assim, devemos ter cuidado na interpretação, pois muitos pensam que este cavaleiro seja Jesus. Contudo, este personagem, na verdade, é uma imitação de Cristo. Trata-se do Anticristo. O Anticristo é revelado em diversas profecias bíblicas, a maioria no livro de Daniel. E ele fará uma aliança de paz com muitos por uma semana. Então, este cavaleiro aparecerá diante das nações em um momento delicado, quando a crise econômica mundial estiver insuportável, quando as guerras estiverem prestes a explodir. Vai ser no cenário mais caótico possível que este cavaleiro surgirá como um verdadeiro precursor da paz. Sua aparição será tão marcante que o mundo pensará que ele é o próprio Salvador da Terra. Ele terá habilidades políticas fantásticas, fará cessar os piores conflitos mundiais, como o velho conflito entre Israel e Palestina. Vai estabelecer uma só moeda para que as relações financeiras se unifiquem e isso trará uma aparente prosperidade às nações. Seus discursos serão aplaudidos ao som de milhões de espectadores e a humanidade o seguirá e adorará como seu Deus. Contudo, todo esse avanço do cavaleiro faz parte de uma farsa diabólica. Esse é o grande engano do qual falou o apóstolo Paulo. Leia comigo. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não sucederá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o filho do homem, o filho do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem. Exatamente. Todo esse progresso proposto pelo Cavaleiro Branco será uma armadilha de Satanás, pois ele estará dirigindo toda a humanidade a se curvar a ele ao invés de Deus. Mas depois de todo esse período de falsa paz, virão dores, caos e morte em níveis muito piores ao que já houve na Terra. Note que a Bíblia fala que este cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Ou seja, a profecia previu que ele vai alcançar seus propósitos malignos e obscuros. Contudo, não garante que ele venceu. Isto é muito importante, pois quem está no controle de todas as coisas é Deus. Vejamos agora o segundo cavaleiro.
E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Foi dada também uma grande coroa, uma grande espada. O segundo cavaleiro está montado em um cavalo de cor vermelha, que aqui faz alusão a sangue, violência e guerra. Ele recebeu poder para tirar a paz da terra, causando todo tipo de desordem e inimizade entre os homens, a fim de que se matassem, e recebeu também uma grande espada que representa a guerra. Perceba que existe uma correlação entre os dois cavaleiros, quer dizer, o primeiro cavaleiro propagou a paz, mas este vem e tira a paz da terra, ou seja, depois daquele falso momento de paz em que a terra pensou ter encontrado a salvação, este cavaleiro vai trazer a guerra, o caos e a desordem. Isso sucederá pelo fato de que todos os que não se submetem ao governo do anticristo serão perseguidos até a morte. Portanto, as nações que não se curvarem para adorar ao falso Cristo sofrerão retaliação por parte do governo do anticristo, que estará recebendo seu poder e autoridade diretamente de Satanás. Observe o que a Bíblia diz. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Este será um período de grande tribulação como nunca houve no mundo. Pais se levantarão contra seus filhos e filhos contra seus pais, e não haverá restrição para os requintes de crueldade, pois o mundo estará cego para os valores morais e éticos. Hoje nós já conseguimos ver um pouco dessa frieza humana. Homens matam seus semelhantes por motivos insignificantes, de modo que a vida se torna um objeto quase sem valor. Mas a guerra e a violência que este segundo cavaleiro trará será pior do que possa ter existido no mundo. Haverá rebeliões, ajuntamentos, protestos violentos e guerras em cada canto do mundo, de modo que as pessoas não terão paz, nem descanso de dia nem de noite. Vejamos agora o terceiro cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro apresenta uma aparência um pouco mais enigmática que os anteriores. Seu cavalo é preto, simbolizando obscuridade, calamidade e catástrofe. Tem uma balança em sua mão, simbolizando o equilíbrio da justiça. E junto com o cavaleiro surge uma voz que diz: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos entender isso. A cor preta do cavalo está fazendo referência a grande fome que vai surgir depois de todo aquele período de guerra que foi provocado pelo cavaleiro anterior. Nesse período, o cavaleiro do cavalo preto terá uma balança em sua mão, mas suas medidas não serão justas. Do contrário, a balança será de desigualdade. 1 denário é uma medida antiga utilizada pelos romanos e corresponde a 1 dia de trabalho. Quer dizer, as pessoas terão que trabalhar um dia inteiro para receber uma única medida de trigo equivalente a 1 quilo. Nos dias de hoje, podemos dizer que fome de verdade existe somente em alguns lugares isolados, em países como Etiópia e Haiti. Mas nos dias do terceiro cavaleiro, a fome será generalizada, de forma que as pessoas perderão até mesmo a compostura diante da necessidade do alimento. Os que antes viviam regaladamente nesse período terão que trabalhar de sol a sol para, se possível, levar 4 ou 5 pães para casa no fim do dia. Toda essa miséria econômica certamente será resultado das guerras. Contudo, a Bíblia abre um paralelo e diz que o azeite e o vinho não serão danificados. Há várias interpretações para essa referência, mas a que mais me agrada é na qual o azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Jesus. Quer dizer, mesmo num período tão calamitoso como esse,
todo aquele que buscar se refugiar no Espírito Santo e no sangue de Jesus não sofrerá dano algum. Agora o quarto e último cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui está o quarto cavaleiro, e também o que apresenta a figura mais terrível e assustadora. A cor amarela do seu cavalo é uma clara referência à cor pálida da morte, aquela cor do corpo em decomposição. O seu próprio cavaleiro se chama Morte, ou seja, ele personifica a própria morte. Os 3 primeiros cavaleiros trouxeram o engano, as guerras, o sangue derramado e a fome. Agora este último traz finalmente a morte como produto final de todas essas calamidades. Além disso, surgem também as pestes e as feras da terra, para com seus flagelos ceifarem mais vidas. As pestes vêm em consequências de fome e miséria, uma vez que não haverá recursos de saúde básicos como temos hoje, pois o mundo estará em ruínas. Então, é certo que as pessoas não terão imunidade contra todo tipo de infecções e bactérias, além de novas epidemias que surgirão, e que certamente serão semelhantes ou até mais graves que a AIDS e o Ebola. As feras da terra se referem a todos os tipos de animais ferozes, como leões, lagartos, ursos, morcegos, escorpiões, abutres e outros que estarão famintos pela ausência de alimento e atacarão e matarão muitos homens. Imagine, meu amigo, que cenário horrível será este. Hoje nós vivemos em um mundo atribulado, mas pode ter certeza que isso não é nada comparado ao caos que este quarto cavaleiro vai causar na terra. Mas isso não é tudo. Note que o inferno está seguindo este cavaleiro. Sabe o que isso significa? Quer dizer que o inferno vai estar ceifando todas estas almas que estão morrendo. O inferno está posicionado atrás, porque ele não tem poder sobre as pessoas enquanto estão vivas. Mas após a morte, todas as almas que não estiverem cobertas pela proteção que há no sangue de Jesus, infelizmente estarão sob o domínio do inferno. E este, ouvinte, é o ponto principal que eu quero chegar. No vídeo anterior nós falamos que Jesus venceu a morte e o inferno, não é? Então, a única forma de nós escaparmos desses horrores que esses 4 cavaleiros estão para trazer sobre a terra, e a hora se aproxima, é nos refugiando naquele que venceu a morte e o inferno, que é Jesus, o Filho de Deus. O quarto cavaleiro é a junção de todos os cavaleiros juntos, e com ele está a morte e o inferno, mas todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, que o aceita de todo o seu coração, este tem a vitória garantida, e nenhum mal o tocará. Querido ouvinte, leia comigo esta palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja que promessa maravilhosa. Os poderes das trevas trazem a destruição e morte, mas, em contrapartida, Jesus traz a ressurreição e a vida para combater esses males. Então, ouvinte, tudo o que você acabou de ler não foi uma invenção minha. Pode ver que eu me baseei 100% em fatores bíblicos e históricos. Não foi um estudo baseado somente na Bíblia. Ele teve o aval da história também, porque eu mencionei fatores históricos como as guerras, as pestes e a fome. Amigos, eu espero que Deus tenha falado com você. Guarde essas palavras no seu coração, porque não são para condenar, para julgar, pelo contrário, são para te conduzir até a salvação da sua alma, para te livrar de todos os flagelos que estão reservados para aqueles que não aceitam a oferta de amor do Salvador Jesus. Então não deixe para amanhã. Hoje mesmo, busque
Busque-o de todo o seu coração e ele com certeza se deixará achar por você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Amém.